Porque o sino, o sino não tem segredo. Entendeu? Então eu comecei a aprender mesmo, porque o sino é o seguinte, o sino é ouvido, tá? É ouvido. Você vai para uma torre, você quer aprender a tocar o sino, então o cara que vai te ensinar faz, igual sempre eu fazia isso, eu pegava e falava com o rapaz, ó, eu vou repicar primeiro, eu vou repicar e acompanhar. E você vai ficar de ouvido. Ouvindo como é que é. Vem lá do meu avô. Aí passou pros meus tios, da família da minha mãe. Aí passou pra mim. Aí agora eu já tô querendo parar. Aí eu tô passando pro meu menino. Ele tem quantos anos? Meu menino tem 10. E ele já sabe algum repique, alguma coisa? Ele sabe, mas ele já tá aprendendo. Ele toca meio embolado ainda. Aí por isso que eu venho mais pra cá por conta disso mesmo, porque eu sei mais leve, fica mais fácil pra ele pegar as coordenadas. O menino entra nas torres desde uns 8 meses de idade. Aí já tá meio que no sangue dele, né? Essa que... Eu sou sineiro aqui desde os 7 anos de idade. Na verdade, começou aqui porque eu sou daqui, do vizinho aqui. Meu pai era daqui, na verdade, eu moro perto, mas meu pai era daqui. E já comecei a escutar e gostar do sino. Sim, e foi seu pai que te trouxe para Não, tocar? na verdade foi mais eu ouvindo mesmo. Ouvindo mesmo e interessar aquilo ali, querer subir na torre. Aí que subiu, acabou. Bom, eu comecei, assim como a maioria dos sineiros na minha época, a gente começava primeiro atuando na igreja. E pela idade, como criança, que é a época que mais desperta o sino, por ser um objeto sonoro e ter, a gente conviver com ele diariamente, foi quando eu era coroinha. Eu comecei na igreja ajudando, né, como coroinha no ano de 2000. E a partir daí a gente primeiro tem essa visão de quando a gente entra e a partir daí a gente vai tendo um contato com as outras crianças e com os jovens um pouquinho mais velhos e aí a gente vai despertando também para as outras áreas que a gente tem para poder aprender e para poder ajudar na igreja. Então foi aí o início. O sino é uma voz. É uma voz que a própria comunidade conhece. O sino não tem segredo. Na época aqui, existia o sineiro. O seu Mané de Paiva, né? O seu Mané de Paiva era um senhor que faleceu com 98 anos. Né? Foi essa questão toda dessa igreja aí. Tinha o Zé Costa, que era muito bom também, faleceu. E tinha o Amador Gomes. O Amador Gomes era considerado um dos melhores sineiros aqui na cidade. A tradição que o som principal da cidade de Ouro Preto que você ouve em qualquer lugar aqui na cidade é o sino, né? O sino é um instrumento assim mais tradicional da cidade, porque por todo lado que você andar aqui na cidade, independente do lugar que você estiver, você vai ouvir o som do sino. Ou é tocando para uma missa, para uma celebração, anunciando que alguém faleceu, ou também marcando as horas. Então, a qualquer momento do dia, durante a noite, durante a madrugada, você sempre vai estar ouvindo o som do sino. E é O toque de sinos aqui em Ouro Preto tem várias referências para vários tipos de finalidade. Então, os toques mais difíceis são geralmente o que os jovens têm mais dificuldade, são os repiques. O restante é mais tranquilo, porque não tem essa velocidade, não tem essa complexidade. Que o sino tem diversos toques de sino. Quando. Aí, depois eu fui explicando para eles.
Porque o que acontece? Quando morre um papa, eles dão 9 badaladas sozinho, no grande que bitelão fino. Essas nove badaladas representam a Ave Maria. Entendeu? O senhor já tocou quando alguns dos papas morreram? Muito, Aí depois que você dá essas badaladas, aí você dá um dobro sozinho. Dá um dobro sozinho. Então com a própria. Aí você dá um dobro sozinho. Aí depois você dá os 3 sinais toques fúnebres. 3 toques fúnebres. Então a própria comunidade sabe quando morre um padre. Quando morre um padre ou um papa. Mas a gente sabe provavelmente que é um toque do século XVIII. Há pessoas que aprofundam mais nessa questão desse histórico, dizem que esses toques foram criados por escravos. Então algumas pessoas até falam que alguma parte assemelha com o toque até do Congado, do Moçambique. Então assim, há uma certa relação sim, a gente vê uma certa semelhança. Por isso que muitas pessoas dizem que esses toques provavelmente devem ter sido executados por escravos, né? Criados por escravos. Infelizmente, nesse passado não tinha muito registro das coisas, então assim, tudo fica muito no ar. As pessoas, alguns pesquisam, acham algumas coisas, mas assim, não é aprofundado. Então acho que até num futuro próximo, a gente até com a própria Escola de Sineiros, a gente pode tentar aprofundar. Provavelmente às vezes em algum desses livros de irmandade, alguma coisa, registro de tombos, alguma coisa assim, deve ter a respeito desses toques de sinos, né? Então acho que vale sim uma pesquisa aprofundada para que a gente consiga identificar, entender às vezes algum toque tem algum nome específico. Enfim, provavelmente no passado devia ter mais toques, mas que infelizmente foi perdido ao longo dos anos. Com certeza, a gente está falando de um toque, provavelmente deve ter 300 anos. E nisso, por isso que em qualquer lugar que você vai, em todas as cidades que tem o toque do sino tombado, como registrado como tombamento, todos os toques, todas as cidades são diferentes. Aqui em Ouro Preto, ele é um ritmo assim, estilo do Congado mesmo, que até o sino de marcação que marca o sino menor, ele tem a batida da caixa de marcação do Congado, que é assim, ó. Esse é o sino de marcação. E no Congado a caixa de marcação também é desse jeito, marcando. Eu sou mais tradicional, então o toque tinha muita rivalidade em Ouro Preto, porque cada pessoa às vezes começava empolgado, queria adicionar seus elementos, mas a gente tinha um limite para adicionar esses elementos. Então se a pessoa viesse muito empolgada, querer inventar demais, não, pode parar, não tá bom, tá feio, porque na minha geração era mais uma geração tradicional, de querer manter o toque como a gente aprendeu dos mais antigos. Depois que a gente saiu, é por isso que o toque de sino Ouro Preto, é importante a gente falar isso, que ele não é sempre o mesmo, apesar de ser histórico, adiciona pequenos elementos, pequenas interações assim que a gente vai fazendo, e com o tempo o outro pega, adiciona, vai adicionando, mas no final ele acaba parecendo ser o mesmo toque. Com o toque dos sinos a gente consegue ter diversas informações, não só sobre a igreja. A gente tem diversos tipos de toque de incêndio, antigamente tinha toque para as grávidas de determinada irmandade, os toques de enterro, que são específicos para homem e para mulher. Então ele é um informativo para a sociedade. As pessoas mais velhas mesmo, elas sabem reconhecer até quando um homem morreu, quando uma mulher morreu.
Preto, por ser tradicional, mais de 300 anos de história, também sofre com a mudança, né, normal. Então o interesse dos jovens hoje por outras coisas também está inserido dentro da igreja. O toque de sinos hoje tem menor interesse das jovens aprenderem do que já teve há mais tempo. Então é por isso a criação da escola. Além de contribuir com essa preservação no sentido histórico de preservação da nossa cultura, também não deixar que essa tradição, né, o primeiro que tem que ser dito é a questão religiosa, né? Os sinos só existem porque nós temos uma celebração religiosa acontecendo. Então são objetos religiosos, litúrgicos que são utilizados, e aí, o primeiro pensamento de qualquer sineiro uma festa religiosa não pode acontecer sem um sino. Agora a gente vai aproximar mais os jovens ou qualquer outra pessoa que queira conhecer o sino, sem ter o medo de subir na torre, porque muitas vezes o pessoal fica com medo do sino, fica com medo da torre e não quer aprender. Aí você vindo aqui para a escolinha, você já vai aprender o sino aqui num patamar menor, para depois você poder ir para a torre do sino. E isso também, com a escola registrada e tudo, vai ser bem melhor. No começo começa devagar mesmo, mas depois vai abrindo o leque, todo mundo vai tomando conhecimento. E é importante quem é aqui da cidade, até gente de fora também, entender a história do sino que a gente está querendo pregar. Até uma parte que eu estou querendo ensinar aqui, depois do Arthur estar na prática com o pessoal. Quero passar a parte teórica do sino, contando a importância do sino, o que significa o sino, o nome de cada sino, que cada igreja aqui de Ouro Preto, cada sino tem um nome, cada sino tem uma fundição, cada sino tem uma história. E o bacana disso é que aqui a gente tem sinos tricentenários, que é o mesmo sino que o Aleijadinho ouviu, que o Tiradentes ouviu, hoje eu estou ouvindo, e pode ser que eles também tocaram na época deles. Então é uma coisa assim, uma marca muito forte da cidade, né? Igual o sino do Padre Faria tocou na morte do Tiradentes. Vai saber se o Tiradentes também não tocou aquele sino, e hoje eu estou tocando aquele sino também. Então a gente vai passando essa história e assim vai crescendo a história do sino aqui na cidade de Ouro Preto, e futuramente a gente vai ter, para esse tanto de igreja que a gente tem aqui, a gente vai ter mais sineiros do que igrejas aí, porque nas festividades faltam sineiros. Então eu espero que futuramente a gente vai ter mais sineiros do que igreja. O sino, depois que ele racha, ele perde a voz, porque é uma peça de bronze, né? Quando você interfere no corpo do sino, o som dele altera completamente, aí fica com esse som rouco. Ele perde o timbre dele. E isso acontece muitas vezes por causa do peso do badalo, a forma que ele bate. Se o badalo não bater no lugar certo, o sino perigoso rachar. Até mesmo com diversas intempéries. Esse aqui também tá, ó, trincou bem na parte de baixo. Até mesmo raios, a gente tem relato de sino que foi rachado por raio. Então são diversos aspectos que podem fazer na danificação do sino. E um sino, quando ele racha, o único processo que você pode fazer é ou mandar refundir o sino, ou comprar um sino novo, similar, ou feito com a mesma forma. Que é uma coisa que, se refundir um sino, não compensa. Batizado, e tem uma cerimônia toda especial. Igual uma criança batizada, o sino também é. É uma cerimônia muito extensa, é traçado diversas cruzes sobre o sino, aí fala o nome do sino. Fulano, tua voz ressoará sobre as tempestades, chamará para clamar a Deus. Porque o sino ele é tratado, entre aspas, como uma pessoa, porque ele é feito para chamar o público e louvar a Deus. Então ele tem todo esse processo.